210 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse o nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, também nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar através do chat no site da AltV. Também tem o WhatsApp 974012235. Colocamos um telefone à sua disposição, São Paulo, 5052-6622. Como toda quinta-feira, gente do MPD que fala, MPD, Movimento do Ministério Público Democrático. Promotor de Justiça, Dr. Roberto Liviano, que nos permite esta parceria. Prazer tê-lo aqui, doutor Liviano. Na verdade, não é que eu permito. O MPD que se sente honrado em ser parceiro de um muito veículo gentil. de tanta importância na formação dos cidadãos, na transmissão de informações. É uma grande alegria estar aqui com os amigos do MPD, Ricardo Gamal, Alexandre Cunha, Thaís Silva. É um grande prazer estarmos nesta jornada aqui. E, desde logo, já quero convidar nossos telespectadores e ouvintes a se inscreverem já. www.nãoaceitocorrupção.com.br. Primeira corrida e caminhada Não Aceito Corrupção, dia 8 de novembro em São Paulo. Traga a família, traga os amigos, traga os colegas. Vamos correr em prol da ética, da honestidade contra a corrupção. Participe. Ricardo Gamal, prazer tê-lo aqui, Gamal. É um grande prazer estar sempre aqui, é uma grande honra participar com vocês para discutir todos os problemas do Brasil e do mundo. E também temos que nos programar para a corrida do dia 8 de novembro também. Né? Você é economista e diretor da Fiesp. Alguma área específica na Fiesp que você Então, estamos desempenha? lá no diretor do Departamento de Micro, Pequena e Média Empresa da Fiesp. Corresponde a 95% das empresas de São Paulo. Né? Também conosco, o juiz de direito, o doutor Alexandre Cunha. Prazer tê-lo aqui, doutor Alexandre. Um prazer, Zancopé. Também aproveito para reforçar o convite do Liviano, essa corrida no dia 8/11, né? Mais um marco aí na busca que a sociedade civil se envolva mais nesse tema tão importante para o país. E também existe um outro evento que o senhor está divulgando. Aproveita. Ah, sim. Bem, a gente está, né, também junto com o Roberto na Escola Paulista da Magistratura, dia 23 de outubro agora, próxima sexta. A gente está promovendo um seminário Combate à Corrupção em Pauta e estamos trazendo, né, pessoas que estão, né, aí na frente de batalha aqui no estado de São Paulo. A gente está trazendo o Spinelli também, que está lá em Minas Gerais e fez um trabalho muito interessante aqui na controladoria do município. E uma oportunidade de juntar essas pessoas que estão nesse combate, troca de experiências e também, né, mais um marco aí para a gente continuar avançando no combate à corrupção no país. Doutora Thaís Jurema Silva. Prazer tê-la aqui, doutora Thaís. Prazer é meu, novamente. Eu agradeço o convite, fico lisonjeada por participar dessa mesa e também aqui ratificando o convite. Acho que é super importante, em especial no momento que nós vivemos no nosso país, na crise que nós estamos vivenciando, a população se manifestar efetivamente contra tudo aquilo que nós estamos vendo de forma totalmente inativa, né? É hora de a gente tomar a frente, falar que realmente nós não aceitamos esse quadro de corrupção que está aí, participando da corrida. É claro que eu não vou correr, mas vou estar lá, já estou inscrita. Doutora Thaís, relembra o que é o IBRAC que a senhora preside? O IBRAC é o Instituto Brasileiro de Resolução Alternativa de Conflitos. Tem o intuito principal de a gente tirar um pouquinho do judiciário e trazer para a esfera privada, para que as próprias partes possam se compor de uma forma diferenciada, coisa que nós já vemos de forma mais ativa em outros países, mais presente em outros países, e a gente tem o intuito, em especial, de desmistificar o que é a arbitragem, o que é a mediação aqui no país. Não demorou muito para chegar no nosso país, não? Muito. Inclusive, no ano passado, eu fui fazer um curso na Espanha e tive o prazer de conhecer, participar
do quadro de mediação na Espanha, realmente a gente está muito atrás, né? Inclusive a própria lei, que é recente, né? Mesmo assim, ela ainda deixa um pouco a desejar, né? Nenhuma condenação penal pode ser proferida se for fundamentada unicamente em depoimento sob delação premiada. Esta é uma das conclusões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. A decisão é praticamente um manual sobre os limites da delação premiada e ressalta que este é um instrumento de obtenção de prova e não meio de prova. Caso contrário, o Estado estaria incentivando falsas denúncias feitas sob o pretexto de colaborar com a Justiça. Doutor Liviano, doutor Alexandre, doutora Thaís, doutor Gamal. Bom, primeiro, sempre é bom lembrar que o doutor Celso de Mello, ele honrou o Ministério Público de São Paulo durante muitos anos, portanto, tem uma trajetória extraordinária dentro do sistema de justiça brasileiro, né? E hoje, no Supremo Tribunal Federal, sem sombra de dúvida, é um dos ministros mais lúcidos, mais cultos, né? Mais preparados. E, na verdade, este alerta que ele nos coloca aqui tem fundamento na própria lei que define as questões de organizações criminosas, que é a Lei 12.850. A Lei 12.850 ela é expressa ao dizer que não se pode condenar alguém com base exclusivamente em delações premiadas. E é natural que seja assim, porque a delação, você oferece um início, é o fio da meada que está se puxando para começar uma investigação. Você só pode condenar alguém se esta delação, se esse elemento apresentado, ele encontra a chamada prova de corroboração. Portanto, é absolutamente correto e é oportuno discutir isto aqui, porque há muitos mitos em relação a este tema. Por exemplo, eu já ouvi comentários, e são indevidos, que no Brasil existe a chamada delação à brasileira, que as pessoas colaboram sob pressão, né? E é importante que se diga, dados oficiais, 80% das delações na Lava Jato foram feitas por pessoas soltas e que procuraram voluntariamente o Ministério Público. Eu já ouvi comentários diferentes, e aquela velha história que Goebbels já dizia, né, Ricardo? A mentira repetida à exaustão se torna verdade. Então, é importante Liviano, que as pessoas saibam disso, né? A delação premiada é algo novo no nosso país, né? Mas as informações que nos chegam é que não basta a delação, há necessidade da comprovação da delação. Sim. Então, é isso que eu acabei de dizer. Não, tudo bem. Puxa o fio da meada e precisa da prova de comprovação, a prova de corroboração mas em relação... Quem chega com uma delação premiada, eu vou delatar alguém, não. Tem que chegar. A pessoa apresenta elementos. Tem que apresentar Lógico que sim. elementos. Lógico né? que sim. Aí eu chego onde a distorção é muito grande sobre isso. E justamente o prêmio, a própria expressão fala delação premiada, a diminuição de pena que será dada ao colaborador, ela será proporcional à importância desta colaboração. Se ela é uma colaboração efetiva, essa redução de pena, obviamente, será menor. De fato, hoje, a visibilidade é maior em relação à delação, como você falou, mas nós temos no Brasil o Instituto da Delação já há quase 30 anos, né? Agora que nós estamos tendo uma utilização maior, no caso Lava Jato, houve delações importantes, o caso tem muita envergadura, muito vulto, né? E ele vem sendo utilizado em todo o mundo, né, no sistema de justiça para esclarecer crimes de grande importância para a sociedade. Crime organizado, né? Terrorismo, crime do colarinho branco, pirataria, corrupção, a delação premiada é utilizada para isso. No Brasil também o crime de extorsão mediante sequestro, ou seja, delação premiada não serve para você esclarecer um crime de batedor de carteira na estação de metrô. É óbvio que nós estamos falando de crimes graves, sérios, em que o ataque à ordem jurídica ele é contundente, é importante, né? Portanto, é muito interessante que as pessoas enxerguem isso. É um início. Óbvio que se a pessoa está envolvida no crime, a palavra dela tem uma credibilidade discutível. Então, eu preciso de outros elementos para adquirir a certeza necessária para condenar alguém. Doutor Alexandre.
Não, a minha colocação é muito na linha do que o Roberto está apontando, né? Só para lembrar, né, e eu acho que uma contextualização, principalmente para quem não é da área, é importante. A gente tem, né, um sistema estatal punitivo de delitos, né? E pela nossa tradição a gente trabalha muito com a ideia da sanção, né? Então a pessoa cometeu um ilícito, é prevista uma sanção, não se negocia isso, e essa seria a melhor forma de, ao fim, você impedir delitos, porque a pessoa sabe que não vai ter negociação nenhuma, se cometer vai ter uma resposta. A prática, contudo, mostra que só essa técnica, né, de sancionar o infrator não é o suficiente para a gente conseguir um bom resultado, né? Recuperação de ativos, que efetivamente se desvende, né, toda uma trama criminosa mais complexa, e a gente vai aceitando na nossa legislação já, né, e como o Roberto colocou, por exemplo, na lei de improbidade, na lei da ação civil pública, a gente já prevê os TACs com o Ministério Público, né, que também, em algumas condutas bastante lesivas, por exemplo, ao meio ambiente, você, em vez de simplesmente abrir um procedimento, vamos punir o infrator, você chama ele para conversar, olha, a conduta de ação que é pretendida é essa, você está agindo de outra forma, haja da forma que é pretendida e tudo se resolve, né? Na delação premiada, fazendo o cambiamento, né, que precisa, é no processo penal você começar a ter um pouco essa lógica do resultado. Qual o resultado que a gente quer? A gente quer uma investigação mais eficiente. Em alguns casos, como esses crimes envolvendo colarinho branco, é muito difícil você ter elementos materiais dos delitos. Então, você ter alguém dentro da organização que revele quem são os outros participantes, todos os fatos criminosos que ela está envolvida, é fundamental. Então, né, e também na linha que o Roberto falou. Eu só né, colocaria alguma hesitação aqui, essas palavras peremptórias, né? Nunca exclusivamente vai ser admitido. Eu acho que depende, né? Em regra, eu acho que você não pode aceitar só a delação premiada como elemento suficiente para uma condenação. Em regra, né? Aquilo é um ponto de partida para uma investigação e você colhe demais elementos. Mas será que em algum caso concreto essa delação é tão detalhada, né, tão precisa, envolve o acusado de tal forma, e ele não é capaz de suscitar qualquer dúvida razoável com relação àquilo que é construído contra ele? Será que, nesse caso, a delação não poderia ser título para condenação? Não sei. Doutora Thaís. Eu acho que aqui a gente pode falar de várias situações. Primeiro, um aspecto técnico, né, se a gente fosse analisar a questão da presunção na esfera penal. Então, a presunção na esfera penal ela é muito diferente da presunção na esfera civil. Então, a gente falar exclusivamente com relação a um depoimento é realmente bem complicado, exatamente pelo sistema que nós temos hoje no nosso país com relação à presunção na esfera penal. Mas eu acho que até o intuito do Celso de Mello é evitar tumulto processual, porque a questão... infelizmente, a mídia acaba divulgando a questão da delação premiada como se fosse algo, olha, agora você não vai ter penalidade nenhuma se você colaborar com o judiciário. Na verdade, não é assim, né? E o intuito, eu acho que, do Celso de Mello foi falar, olha, nós estamos verificando o que está acontecendo, estamos com as antenas ligadas, né? E, mais do que qualquer coisa, estamos atentos a tumultos processuais. Então, não vem brincar de delação premiada, né? Não vem aqui trazer figurinha exatamente para tumultuar o processo, porque a gente sabe o que acontece. Não vem tentar aliviar a sua barra dizendo exatamente. que está chegando aqui. Doutor Gamal, o doutor Roberto, o doutor Alexandre e a doutora Thaís são operadores do direito. O senhor é economista. Quando nós temos esses processos que estão em andamento, eu tenho certeza que o senhor observa um outro item, que é o valor, o volume do que saiu de circulação ou que foi para outros lados. Nesta tua análise, isso tem retorno? Se consegue retornar isso? Ou, como economista, o senhor já coloca nas perdas lá? Não, é claro que uma boa parte do que aconteceu, por exemplo, com a Petrobras se perde, não é? Não tem como, se perde. A Justiça vai tentar reaver alguns valores, mas nunca é exatamente o que foi surrupiado aí da população. Mas, de qualquer forma, eu vejo que, quanto à questão do Celso de Mello, do ministro Celso de Mello, eu vejo que é uma tentativa de tornar, talvez, eu como leigo vou falar, não é? Tornar o processo o mais objetivo possível, né? Evitar, talvez, o linchamento midiático
prévio dos réus, não é? É um alerta que se faz em relação a isso. Em relação a valores, talvez o que se possa ter sido que foi margem e foi o resultado da corrupção na Petrobras chegue a 5 bilhões, né, de reais. E o que me aflige é claro que tem uma importância incrível, é a maior empresa do Brasil, ela sofreu perdas, inclusive nos valores das suas ações, não é? Acho que tem que ser punido tudo isso, né? Mas o Brasil tem problemas muito maiores, não é? Vejo que o Estado hoje está endividado com os bancos, é uma dívida de 2,5 trilhões. A legalidade a legalidade da política econômica, às vezes, ela é mais cruel do que a própria corrupção que ocorreu na Petrobras. Isso tem que ser analisado. A política econômica está errada, né, no Brasil. Se paga 14% de juros a uma dívida de 2,5 trilhões de... 14% é a Selic que o senhor é a se Selic, refere, né? que é O a governo referência. paga para os bancos esse juro de 14%. Porque hoje quando eu anuncio aqui, o governo reajustou a Selic em 0,25 ou reduziu a Selic em 0, a gente não tem ideia do são que valores significa enormes, isso. né? São valores Mas enormes. quando o senhor diz Então, que esse é o juro, me parece que é para balizar o spread, é isso? O Estado hoje paga ao setor financeiro, anualmente, por volta de 350 bilhões de reais. Isso é um valor muito expressivo. Ao longo de 10 anos, esse valor se torna... primeiro que se pagou a dívida, né? Poderia se amortizar essa dívida. Você coloca um banqueiro para fazer a política econômica do seu governo. Você deve para o banco uma companhia, uma empresa. Deve para o banco, vai lá e escolhe o gerente daquele banco para ficar no seu caixa. O camarada não paga a luz, não paga a energia, não paga os funcionários, não compra, não vende. Só tudo que ele arrecada, ele dá para os bancos. E mais, ele eleva os preços das mercadorias, pior ainda, que é a elevação dos impostos, né? É natural que se eleve os impostos dentro dessa política econômica. É uma política econômica que a consequência dela leva a isso, né? Então, você aumenta juros de um lado, vai ter que tirar de alguém. O doutor Liviano já está preocupado quando o senhor Não, fala é que vai natural. aumentar juros. Não é Desculpa isso. que eu estou saindo que além pouco do patamar Não. histórico de corrupção, ainda um patamar de erro na política econômica O que é histórico, pior. né? Então essa somatória Exatamente. é nefasta, né? Talvez até a questão da Não é corrupção que piora, é o que piora, não é? E nós vemos, assim, veja só, não caiu a questão do financiamento às campanhas eleitorais. Não caiu ainda. Isso é a fonte da corrupção, Exatamente. na minha concepção. Eu não sei como pensam os nossos colegas aqui, mas a fonte da corrupção no Brasil, hoje, eu acho que está muito por aí, né? Isso não cai, ninguém fala nada. Essa é a Não fonte, fala, né? mas só que quem tem que decidir, que são os membros do Congresso, mantém essa situação porque lhes convém. Doutor Né? Liviano, eu vou me prejudicar, doutor Liviano. Pois é. Eu vou votar lá na... Não, as pessoas que decidem isso serão atingidas pela Sim, própria sim. mudança Não, legal. eu vou me prejudicar Eu se eu costumo aprovar dizer isso. que a política econômica que o PT elegeu nesses anos todos foi, embaixo da pirâmide, fazer o Bolsa Família, que são os eleitores. Só que o Bolsa Família são 22 bilhões por ano, né? E em cima da pirâmide dá 350 para os banqueiros, que são os financiadores das campanhas. É tudo legal. Tudo isso é legal. 15 vezes feito mais. legalmente. Não é? A legalidade está complicada no Brasil. E a fonte dessa legalidade complicada, na minha concepção, é a questão do financiamento das empresas para a campanha eleitoral. Olha, eu vou até entrar aí no assunto também. Conversando com colegas, assim, pode parecer um pouco extremo, mas se a gente pensar, talvez fosse algo útil. Por que a gente não faz, assim, cria-se restrições enormes à produção nas campanhas eleitorais? Lógico, veda esse financiamento, porque não é possível a gente ver com tranquilidade, né, que todos esses desvios aí, de uma forma ou de outra, estão levando dinheiro para as campanhas políticas, quer dizer, é um jogo que está girando nele mesmo, né? A gente vê isso com tranquilidade e achar que não tem que mudar. Então, acho que não, efetivamente tem que se trabalhar, né, pensar sobre a vedação
de financiamento de empresa. Assim, eu acho que empresa que é concessionária de serviço público deveria ser completamente vedado, né? Isso aí eu não sei como, né, construtor, qualquer empresa que vai contratar com o poder público, eu vejo um Mas, conflito de a interesses legislação não impede sério. que isso aconteça? Olha, se impede, assim, eu não sou bem especialista em direito eleitoral, mas assim, né, elucubrando aqui com vocês, né, sobre formas de Sim. melhorar. E por que as campanhas a gente não faz assim? Olha, campanha política agora é fundo preto, né, pessoa de terno, mulher de taiuê, microfone, fale suas propostas. Pronto. Não vai ter imagem de nada, não vai ter artista, Doutor né, Alexandre, não não pode tem ter o proposta a ser- teleprompter. não tem Não proposta a seria ser algo apresentada. adequado? Até Não, para ter não maior iria. equilíbrio, né? Porque Sim, aquele que não tem olha, investimento acaba marqueteiro, saindo atrás, né? né? Se quiser comprar marqueteiro, pode ter, mas não vai ter teleprompter, não pode ter nada. Ó, você vai ficar lá, debates, né? Equalizar Você o pode máximo falar sozinho, você possível. pode falar em debates. Equalizar o máximo possível, né? Porque às vezes a melhor proposta ela Não não é chega. vencedora. Porque Às não vezes tem não tem dinheiro. nem né? espaço, né? Na propaganda eleitoral, né? Tem muitos que não tem nem espaço. Doutor Liviano, imagem publicada no Facebook pelo Ministério da Justiça provocou polêmica ao relacionar descendentes de angolanos e ganeses à imigração. Na postagem, um jovem negro diz: meu avô é angolano, meu bisavô é ganês. Brasil, a imigração está no nosso sangue. O texto diz: há 5 décadas, imigrantes de todas as partes do mundo ajudam a construir o nosso país. Eu vou até encerrar a leitura aqui, doutor Liviano, que eu fico imaginando como é que o Ministério da Justiça se preocupa em alimentar o Facebook. A meu ver, isso é bastante preocupante. Eu imagino que isso não tenha sido feito intencionalmente, mas nós estamos vivendo na era da informação, né? E os símbolos, né, as leituras que as pessoas fazem a respeito desses simbolismos é extremamente importante. Quando você faz uma correlação entre a imigração a povos africanos, angolanos, ganeses, né? E falando dessa questão da como se a imigração se resumissem a isso, inclusive com povos que têm uma história de tráfico de escravos, de toda essa questão da escravidão, que é uma mancha na história da humanidade. Aliás, sempre é bom lembrar que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né? Enquanto o Brasil aboliu a escravidão em 1888, por exemplo, a Colômbia, nossa vizinha de continente, tinha uma lei de acesso à informação pública, né? Será que isso explica por que na Colômbia há um prêmio Nobel de literatura, né? Aqui no Brasil, os donos de escravos foram à justiça pedir indenizações, porque perderam suas propriedades, né? Enquanto que o vizinho de continente já pensava em transparência, em accountability, em respeito a direitos. Então, é necessário ter muito cuidado quando você faz esse tipo de estigmatização. O Brasil tem uma dívida gravíssima com os negros. Eu quero deixar claro, já disse, reiterei várias vezes, eu sou favorável às cotas, não como uma política pública permanente, não, como instrumento de transição para mitigar essas injustiças, estas dívidas. São dados sociais mostram que os negros não têm a mesma participação no mercado de trabalho, não têm a mesma remuneração que os brancos. Então, declarações como estas acabam agudizando esta situação, né? Então, é necessário ter bastante cuidado. A reação das pessoas é absolutamente compreensível. Você, quando fala desse tipo de situação, precisa ser muito cuidadoso, né? Porque as palavras têm peso e isso acaba gerando influências na questão cultural, na visão cultural desta questão, e isso é muito complicado. É necessário ter muito cuidado. Eu, se fosse responsável por isso, faria uma retificação, uma nota de esclarecimento, pediria desculpa por esta declaração e teria muito cuidado, porque parece que você está carimbando, né, essa questão relacionando ao grupo A, ao grupo B, e isto é muito delicado, muito complicado, é um terreno complexo. Tem que ter cuidado ao lidar com este tema, né? Doutora Thaís, em 2006, a divulgação no YouTube de um vídeo que mostrava Daniela Sicarelli com o ex-namorado em momentos íntimos na praia, a Justiça de São Paulo condenou o Google a tirar o vídeo do ar
e estabeleceu multa de R$250 mil por dia em que o arquivo estivesse disponível. Esse valor atualizado estaria em R$93 milhões em 2015. Agora, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a indenização foi exagerada e reduziu a multa para uma parcela única de R$250 mil. Tem conflito aqui? Nossa. Na verdade, hoje se discute, inclusive, a responsabilidade do Google, porque, em especial, o Tribunal de Justiça de São Paulo, eles entendem que é apenas um meio e que cabe exclusivamente a exclusão da postagem, né? Mas, realmente, você falar em 93 milhões, você está falando de enriquecimento indevido, né? É desproporcional. Né? Até, claro, é uma pessoa pública, né? Mas não tem proporção com relação a esse valor indenizatório, até porque a nossa cultura indenizatória com relação a dano moral é pífia perto dos Estados Unidos. Né? Então, até se você for comparar com outros julgados, aonde, por exemplo, inclusive com a tabela, né, que o STJ lançou como forma de orientação para a fixação do dano moral, você está falando de uma vida por R$250 mil, é uma imagem. Né? Então, é desconexa, 93 milhões ainda, é totalmente desconexa, não é uma tabela, vou corrigir aqui, né? Apenas uma orientação, mas com a própria orientação do STJ com relação à fixação do dano moral. É imagem tirada da pessoa num lugar público, né? Então, assim, acho que tudo isso tem que ser sopesado. Desculpa, acabei interrompendo, mas é que... Né? Eu só queria comentar a respeito do item anterior, que eu discordo um pouco do Roberto, em especial com relação a cotas, eu particularmente sou contra. Acho que uma coisa é você ter cota para quem tem recursos financeiros dificultosos, tá certo? Outra coisa é você ter cota para negro. Eu, particularmente, acho que é discriminatório cota para negro. Deveria ser em razão da faixa econômica. Eu acho que a questão da renda, neste caso, é mais proeminente. E, com certeza, uma boa parte da comunidade negra será contemplada, porque foi empobrecida por conta até desse fato histórico. Olha, eu aproveito e também adiro a divergência aqui. Eu acho que, né, já que entrou a cota... A questão é renda, né? E eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não criar sistemas que também gerem distorções. Né? Por exemplo, o filho do Joaquim Barbosa. A pessoa que tem condição de estudar em qualquer lugar do mundo, né? Assim, nem sei, né, mais detalhes a respeito. Mas de uma pessoa proeminente, será que faz sentido ele ter uma pontuação diferenciada no concurso público? Sou mais, assim, adotando a questão das cotas, acho que nas universidades, né, com base em critério principalmente de renda das famílias, e nos concursos públicos, aí eu acho que já é ainda mais polêmico, vai depender do cargo, depende da visão que você tem da estrutura burocrática estatal, mas o assunto vai longe. Agora, é um assunto polêmico, porque você veja, a Alemanha deu aos judeus uma indenização, aos judeus que foram sobreviventes, uma indenização em dinheiro para a questão do nazismo. Né? Perfeito. Paga até hoje, inclusive, alguns. E o Estado brasileiro, nesse caso, isso poderia ser feito também, no caso. Né? Como toda quinta-feira, nosso contato com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde a todos os debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Olha, eu não estou ouvindo. Nós vamos para o intervalo e a gente retorna em instantes com o Gente que Fala. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV.
Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da Terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Como toda quinta-feira, nosso contato com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gisele Souza, do setor de eventos. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Jean Copé. Gisele, vamos falar sobre carretas móveis que ampliam o acesso à mamografia pelo Sistema Único de Saúde na cidade na cidade de São Paulo e no interior do estado de São Paulo, obedecendo um cronograma anual para realizar esses 1.000 exames gratuitamente. Explica para a gente qual o objetivo desse programa, Gisele. Então, Jean Copé, o objetivo é fazer um rastreamento e monitoramento constante em mulheres que estão com a idade entre 50 e 69 anos, visando a detecção precoce de tumores malignos, inclusive na fase em que a mulher ainda não apresenta nenhum sintoma. Gisele, a partir desses exames, a Secretaria de Estado da Saúde já possui alguma estatística que aponte causas? Olha, o que se sabe é que a doença é multifatorial, depende de uma complexa combinação de fatores. A idade é o principal fator de risco e aumenta a partir dos 35 anos em alguns grupos. Mulheres que têm entre 50 e 69 anos são as mais propensas. Por isso,
As políticas de rastreamento baseadas nas recomendações da Organização Mundial de Saúde são prioritariamente focadas nessa faixa etária. Você se refere à faixa etária, mas e mulheres que estão fora dessa faixa etária também poderiam realizar esses exames nas carretas móveis? Podem sim. Apenas deverão apresentar solicitação médica, que pode ser emitida tanto pela rede pública quanto pela particular. Importante buscar orientação, pois o exame deve ser realizado preferencialmente no mês de aniversário da mulher. E quais os horários de funcionamento e em quanto tempo a pessoa consegue o resultado? As unidades móveis de mamografia contarão com uma equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, auxiliares de enfermagem, funcionários administrativos e um médico especialista em ultrassonografia. As mulheres serão atendidas de segunda a sexta-feira, das 9 às 20 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. As imagens captadas pelos mamógrafos serão encaminhadas para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem. O resultado sairá em até 48 horas. Caso seja detectada alguma alteração no exame, as pacientes serão contatadas pela secretaria para realizar biópsia, seguida por ultrassom ou outros exames complementares. Havendo sinal de câncer maligno, a mulher será encaminhada imediatamente a um serviço de referência do SUS para iniciar o tratamento. E para mais informações, acesse o portal www.saude.sp.gov.br. Gisele, agradeço mais uma vez a tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Grato, Gisele. Uma boa tarde, Zancopé, boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Boa tarde a Gisele de Souza, que é do setor de eventos da FIPESP. Conosco hoje, quinta-feira, gente do MPD que fala. O promotor de justiça Roberto Liviano, a advogada Thaís Jurema Silva, o juiz de direito Alexandre Cunha e o economista diretor da Fiesp, Ricardo Gamal. Um assunto que continua em evidência, o acórdão do processo de reprovação das contas do governo de 2014 pelo Tribunal de Contas da União foi protocolado ontem na Secretaria-Geral da Mesa do Congresso. Com isso, o presidente do Senado, Renan Calheiros, pode permitir à Comissão Mista de Orçamento indicar o relator do processo. A decisão sobre ler em plenário o parecer do TCU deve ser fortalecida pela oposição, que quer acelerar o processo de desaprovação das contas da presidente Dilma Rousseff. Doutor Roberto, doutora Thaís, doutor Alexandre, doutor Gamal. Esse é um tema importante para a gente falar, mas eu não posso deixar de fazer um comentário importante. Esse minuto da AFPESP, que fala dessas questões da saúde da mulher, porque nós estamos vivendo um mês dedicado a esta prevenção. Aliás, a doutora Thaís de rosa, né, ele enaltece representando Outubro Rosa. Outubro Rosa, né, que é uma preocupação extremamente importante e as pessoas precisam absorver essa cultura de prevenção. Né? Em outubro é dedicado a essa prevenção do câncer de mama das mulheres e em novembro será um novembro azul também em relação aos homens. Portanto, essa preocupação super importante, esta reflexão trazida aqui para que todos absorvam e multipliquem. Agora, em relação ao julgamento das contas pelo TCU, algumas questões importantes e, às vezes, as coisas passam batidas pelas pessoas. Primeiro, a importância desse organismo, Tribunal de Contas da União. Né? Quando se pensa em combate à corrupção, uma questão fundamental, que eu, em relação a isso, não tenho a menor dúvida, do meu ponto de vista, é o fortalecimento dos órgãos de controle. Para você melhorar a qualidade do controle da corrupção, você precisa ter os organismos que têm essas incumbências fortalecidos, prestigiados, respeitados, bem estruturados. Por isso, os tribunais de contas são importantes, porque eles trabalham com um aspecto importante relacionado à corrupção. O Tribunal de Contas da União presta um serviço importante ao fazer esse trabalho de fiscalização, um trabalho que, constitucionalmente, é um trabalho auxiliar ao Poder Legislativo. Isso significa o quê? Que esta análise feita pelos ministros, que, por unanimidade, rejeitaram as contas do governo federal,
eles emitiram uma decisão e essa decisão vai ser utilizada como um elemento, um instrumento para a Câmara dos Deputados. A Câmara é que vai deliberar, em última análise, qual a consequência desse julgamento feito pelo Tribunal de Contas. E qual é a relevância disso? Isso tem importância ou não tem? É óbvio que tem, né? O Brasil vive os tempos da responsabilidade fiscal, né? Nós tivemos a edição de uma lei que trouxe à nossa prática cotidiana a prática da responsabilidade fiscal. O que é isso? Só se pode gastar aquilo que a lei permite, dentro dos limites do orçamento, né? Você não pode ter uma gastança infinita em ano de eleições, você não pode ter maquiagens, né? Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela trouxe esta cultura da responsabilidade fiscal. Portanto, esse tipo de maquinação, esse tipo de armação, esse tipo de desrespeito a essas regras financeiras tem relevância. Isso tem que ser respeitado pelos administradores. Isso precisa ser observado. Não é algo banal, né? Isso que foi denominado de pedalada, que nós estamos falando, na verdade, é de um jeitinho brasileiro, né? De você... até a palavra pode ter uma leitura que é algo mais simpático, mais suave. Mas, na verdade, é uma conta de chegar, que a gente falava na escola. Faz uma conta de chegar, né? E vai dar certo. Este é o lamentável. A gente não pode banalizar, Zancopé. Isso é grave, né? O pedalada, nós não estamos falando de um passeio ciclístico, né? Nós estamos falando de uma coisa séria, né? Por isso as pessoas devem participar da corrida e caminhada Não Aceito Corrupção no dia 8 de novembro e manifestar a sua indignação contra a corrupção, né? Essa coisa de pedalada, de suavizar isso, como se fosse algo natural, aceitável. E, pior do que isso, barganhas, né? Que a gente vê barganhas. Foi-se o tempo que o Brasil tinha nos ministérios os ícones das áreas. O ministro da Saúde era a maior autoridade da saúde do país. O ministro da Justiça era o maior jurista do país. O ministro da Educação era um grande educador. Você vê uma grande barganha e as pessoas são escolhidas para que haja pesos e contrapesos nessa negociata para discutir a questão do impeachment. Isso é gravíssimo. Doutor Alexandre, e quando os políticos vão à justiça, né, pedir que se barre o desenvolvimento ou desenrolar de um questionamento dentro da Câmara, dentro do Legislativo, e aí a Justiça determina que aquilo não pode prosseguir. Não é uma ingerência de um poder em cima do outro? Quando, eu acrescento, se for inconstitucional, a Justiça deve determinar, isso não pode prosseguir assim. Mas é um questionamento, não pode andar mais, eu não quero que ande. Aí entra a banalização de todos os aspectos, não apenas as contas mal feitas, mas também a má utilização dos critérios da Justiça. Zacopé, assim, a questão que você colocou, e na linha do que o Roberto, né, expôs aí também, é a questão da ordem do dia, né? O que me incomoda mais nessa questão aqui da rejeição das contas da Dilma é que, assim, a análise do TCU é algo técnico, né? E agora vai ter o julgamento disso pelo parlamento, né? Isso deveria ser visto com uma certa normalidade, né? Aí o que a gente vê, infelizmente, né, lá em Brasília, é como se estivesse num jogo de futebol, né? E aí qualquer crítica que se faz ao governo com base em dados técnicos é tido como golpismo. Do outro lado, a gente vê parlamentares, né, historicamente comprometidos. Que é um golpe democrático. Então, é difícil, né? Então, aí você tem críticas fundadas, né? Olha, as contas aqui foram encontrados problemas. Aí o outro acha que é golpismo. Aí o outro lado, né, da oposição, pessoas que já tiveram toda uma história, né, no sentido de determinadas políticas, no momento que o Brasil precisa acertar as contas, agindo de uma forma completamente irresponsável. E aí a gente tem o judiciário, qual é o papel dele? Tem que ser um papel de equilíbrio, né, de não permitir que os atores, né, desse cenário, que estão cada um cumprindo o papel que a Constituição incumbe a eles, né, papel do TCU previsto na Constituição, papel da Câmara previsto do Parlamento previsto na Constituição, conseguir fazer com que esses papéis sejam desenvolvidos de forma adequada. Então, qualquer decisão do judiciário no sentido de cumprir-se procedimentos, né, olha, tem que ser dessa forma, tem que se garantir ampla defesa, contraditório, isso não é ingerência, isso é garantia do próprio Estado.
né? E me incomoda isso, me incomoda essa futebolização de algo que é sério, né? E aí você acaba deslegitimando críticas que são feitas ao governo, né? Olha, existe isso, e agora? Olha, sabe que eu vejo de duas formas. A primeira é a questão da lei. Não é? Claro que a lei é infringida, e o governo tem que sofrer as consequências em relação a isso, das manobras que foram feitas, e que pode até não ter tido corrupção nessa manobra, simplesmente uma manobra contábil que foi feita para que o governo pudesse absorver algumas despesas. A segunda coisa é estar a favor ou não desta lei. Na minha concepção, a lei da responsabilidade fiscal, que desde 94 está conosco, está esgotada, né? Essa lei é uma lei que garante a economia para o pagamento de juros da dívida pública. Ela já nasceu esgotada. Ela só poderia dar no que está dando hoje o Brasil, né? Apesar do Brasil ter feito todos os esforços de gastar menos do que arrecadasse todos esses anos, a dívida pública só subiu. Não é uma contradição? Ora, eu gasto menos do que eu arrecado para sobrar dinheiro para eu pagar a minha dívida, e a minha dívida só subiu. Por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Os juros. Os juros foram muito maiores do que a economia feita. E é interessante, o setor financeiro, que é o dono do governo e que é dono do Banco Central, força os juros para cima, impondo ao Estado os limites do seu gasto. A lei da responsabilidade fiscal é uma lei esgotada, que nasceu esgotada. Para o povo, é boa para os bancos. Sempre foi. Não é? Eu sou contra a lei da responsabilidade fiscal. Acho que o Estado pode gastar mais do que arrecada, dependendo de como ele gasta. Se ele investe, lá na frente a arrecadação dele vai ser gasto, maior. Isso é investimento, Isso. é uma coisa, o gasto Não, mas, é outra. Mas aqui só se mas gasta, mas contabilmente, investimento e custo está todo nessa conta. Sim. Não é? Então, depende. Às vezes uma família pode gastar mais do que arrecada se ela põe os filhos para serem educados. Lá na frente isso vai ter um bom retorno. Depende. Você não investiu em infraestrutura todos esses anos. Não é? E olha o que está dando. Tem menos arrecadação também. Então, olha, só para terminar, todos os países do mundo gastam mais do que arrecadam. Os Estados Unidos estão em primeiro lugar nisso. Vejam onde eles estão. O déficit público da Itália é por volta de 12% ao ano. 12% ao ano. E ela tem que crescer. Os países têm que crescer. Não necessariamente isso desemboca numa inflação. Puxa, mas isso pode dar uma inflação maior. Não. Se a tua produção, a tua produtividade também é desenvolvida com isso, não necessariamente desemboca em inflação. Essa lei da responsabilidade fiscal, ela é legal e todos têm que seguir, mas ela está errada. É preciso dizer que ela está errada. Um futuro governo tem que acabar com isso rápido. Isso vai destruir o Brasil, é a minha opinião. Eu acho que, além dessa situação, que todos já falaram aqui de forma... não esgotar o tema, obviamente, mas a gente tem a questão da demora na análise das contas, não é? Então, não sei se até que ponto essa análise das contas é demorada de forma estratégica. De acordo com a conveniência. Então, assim, a demora na aprovação das contas também acarreta o que a gente está vivendo hoje. Né? Então, a justificativa, por exemplo, da presidente é que se refere, não pode ter impeachment, porque se refere à gestão passada, não a essa. Né? E isso se dá por quê? Por atraso, né? Uma delonga na análise dessas contas. Então, se a gente for falar de empresa, por exemplo, se a gente tivesse uma visão empresarial com relação a isso, até no que o Gamal falou, com relação a investimento, etc., a gente teria que ter essas contas muito antes analisadas, até para saber qual vai ser a próxima gestão, né? Então, eu acho que essa demora na análise das contas também acarreta prejuízo. Doutor Liviano, está nos jornais a decisão do Superior Tribunal de Justiça desta semana sobre a reabertura de ação de improbidade administrativa contra 14 envolvidos no mensalão, entre eles Zé Dirceu, Zé Genuíno e Delúbio Soares. O senhor pode traduzir isso para a gente? Para mim, especificamente. A questão é a seguinte, nós temos uma malha de leis que foram feitas para o combate à corrupção, né,
Hoje eu diria a você que a lei mais usada no Brasil é a lei de improbidade administrativa, porque a maneira de você responsabilizar aqueles que desrespeitam a lei é um caminho mais fácil, porque a responsabilidade é objetiva. Você não depende do mesmo rigor probatório que você precisa na esfera penal, né? No entanto, essas leis elas funcionam em instâncias diferentes. Você tem a lei de improbidade, você tem o Código Penal, que responsabiliza criminalmente, e agora nós temos a lei anticorrupção, a Lei 12.846, que é uma lei que foi feita para punir a corrupção de empresas, né? Portanto, são instâncias de responsabilização diferentes, que é diferente da instância política, que gera a cassação do mandato, a questão do impeachment. São esferas de responsabilidade diferentes. O que o STJ decidiu? Essas pessoas mencionadas, que já foram processadas e condenadas criminalmente, sem prejuízo dessa responsabilização, elas podem e devem responder por improbidade administrativa. A ação aí tem natureza civil, existem sanções civis, multa, suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com o poder público, né? E o que se decidiu é que, sem prejuízo da punição já aplicada na esfera penal, também poderão ser punidos com base na lei de improbidade administrativa, porque a esfera de incidência aí é diferente da esfera penal. O que eles se assustam aqui é com isso que o senhor disse, suspensão de direitos políticos. Isso eles tremem. Esse negócio de devolver dinheiro, para eles é banal. Na verdade, eu tenho uma ideia, Zancopé, para essa questão do controle da corrupção, que, a meu ver, poderia ser bastante eficaz, mas, de novo, voltamos àquela questão que quem tem que mudar são os próprios atingidos, que é a questão da ampliação do confisco, né? O indivíduo desviou 1 milhão e você recuperar este 1 milhão desviado, a pessoa pode fazer um cálculo. Eu vou desviar, porque o pior que pode acontecer é eu perder isto que eu consegui adquirir ilicitamente. A questão é, se você confiscar o patrimônio integral da pessoa, ou metade, né, Alexandre? O indivíduo tem 100 milhões. O Alexandre dá risada porque imagina que é irrealizável, né? Mas nós estamos falando de soluções. Não, Roberto, eu até achei que estava num caminho interessante. A sua premissa é completamente verdadeira, né? Parcelas do patrimônio. Não vamos dizer integral, que talvez seja exagerado, mas vamos imaginar confisco de metade do patrimônio, né? Isto tem uma exemplaridade importante, né? Porque aí o que você não pode nunca, a pena nunca pode valer a pena para o transgressor. Essa é a questão. Ou uma multa também, Se a maior pena do que vale a maior, pena- uma multa que Vamos seja chamar maior de do que o... multa, Gamal, vamos chamar de multa. Multa de metade do patrimônio. Como vocês, Uma multa como todos eficaz. aqui, com exceção do Dr. Gamal, são legalistas, o que eu Não, disse você... momento. Não. Eu sou Não, legalista. Não, acho que eu digo são deve ser operadores. feita Ele uma quis nova... dizer operador do sim. direito. Operador de direito. É que tal. legalista é aquele que cultua o cumprimento da lei. Sim. Coisa que o Gamal também Não, faz. não, esse aspecto sim, mas o que eu estou dizendo são operadores do direito. sim. Doutor Liviano, o senhor não entendeu? Porque esse negócio de pagar multa, o doutor Alexandre também não entende. Devolver o patrimônio não é nada. Tirar os direitos políticos deles é uma condenação. Eu entendi. Inquestionável. Zé Porque Gomes- a suspensão dos direitos é um efeito da condenação criminal. Exato. Sim. É condenado Não, mas deixa eu só, por favor, isso eu acho muito interessante. minuto só. Eu ri um pouco, mas é isso. A premissa do Roberto é completamente verdadeira. Não pode valer a pena. Não é só perder o que ganhou, tem que perder mais. Então, Roberto, eu acho que assim, na primeira, perde tudo o que foi ilicitamente adquirido, mais 50% do patrimônio. Na segunda, total. Pode ser. Doutor Alexandre, Salomônico. Para a lei. É Para a lei, salomônico, doutor. é doutor salomônico. Alexandre, Os outros 50. os magistrados estão com um evento, palestras. Isso, obrigado, Zancopé. Dia 23 agora, né, próxima sexta, entre no site da Escola Paulista da Magistratura, né, coloca aí no Google, Escola Paulista da Magistratura, o evento é gratuito, vai trazer, né, uma reunião de grandes profissionais aqui do Estado de São Paulo que trabalham com esse tema. O nosso mestre aqui de todos, o Oliviano, vai estar lá. Nesse momento a gente também vai reforçar a questão da corrida, né, dia 8/11. E, bem, agradeço aqui a oportunidade. Muito bom tê-lo aqui sempre. Doutora Thaís, como se entra em contato com o IBRAC, o Instituto Brasileiro de Resolução Alternativa de Conflitos? Através do site, Sim. IBRAC, com 2 Cs, né, ibracc.org.br, ou através do nosso telefone, 5103-0812. Nós estamos aí abertos, inclusive, para esclarecer
né? Porque a função do Instituto não é só realizar a mediação e arbitragem, e sim também tem um aspecto social, de levar a cultura para as pessoas, de modo Grato geral. por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que agradeço mais uma vez. Doutor Ricardo Gamal sempre enriquece os nossos debates. Muito obrigado, um grande prazer sempre estar aqui. Quero ressaltar que sou pela legalidade, claro, Sim, mas sim. acho que a lei está errada, os legisladores têm que tomar cuidado e fazerem uma nova lei, né, em relação a isso, dentro da democracia, dos princípios democráticos, claro, né? É um prazer estar aqui sempre. Muito obrigado. Doutor Roberto Liviano, você vai correr dia 8 de novembro? Eu vou correr Eu contra a corrupção e convido todos os ouvintes e telespectadores a se inscreverem já. www.nãoaceitocorrupção.com.br. É um prazer compor esta mesa e manter essa parceria tão importante com o Gente que Fala, para que nós possamos oferecer mais informação, para que nós possamos fortalecer a cidadania. Portanto, amigos do MPD, Alexandre, Thaís, Ricardo, Zancopé, é uma alegria estar com vocês nesta oportunidade, que isso sempre possa se repetir, que nós possamos estar aqui discutindo estes assuntos e contribuindo para a compreensão desses temas aí tão complicados. Quinta-feira, Gente do MPD que Fala retornará. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.